Se você for rodar aí um pouquinho os vídeos desse canal e assistir alguns, você vai ver que a gente estava numa jornada de ler provérbios, que eu meio que descontinuei porque eu não tive persistência. Mas se assistir um pouco de vídeos lá que a gente fez, Deus ele estava falando com a gente e teve algo que Deus nos revelou, pelo menos falou muito ao meu coração, que foi uma frase. Não uma frase que estava ali escrita em provérbios, mas sabe quando as coisas se unem? Uma coisa que você um dia ouviu lá longe, aí você ouve aqui, com mais uma coisa que você entendeu e discerniu de outra coisa ainda, que se une de uma vez e forma um boom na sua cabeça. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali comigo. Deus ele me deu uma frase, né? Eu posso falar aqui pra você que é como se fosse uma revelação, que diz assim: é no governo da sua alma que você encontra o seu propósito. Tem tanta coisa para eu falar sobre Deus e tudo mais, mas para mim uma das coisas mais importantes e de maior valia, não só para mim, mas para todas as pessoas, é sobre o propósito. O propósito que ele tem para a minha vida, o propósito que ele tem para a sua vida. Porque no final das contas, Deus ele quer que você venha até ele para você ser salvo. E para que depois disso você também venha a trabalhar juntamente com ele. Não é simplesmente trabalhar para ele, é trabalhar junto com ele. Porque após a sua salvação, o que Deus quer que você faça é que você vá além. Ou seja, que você participe de uma obra também, da obra dele. E para você participar dessa obra, o que acontece? Você tem que seguir o chamado que ele te der. Talvez você possa pensar assim: mas eu não tenho chamado nenhum. Você já deve ter ouvido pessoas falando que Deus me falou tal coisa, Deus me chamou para tal lugar. Às vezes a pessoa tem um propósito missionário ou algo do tipo, e ela viaja para longe, ou talvez para a sua cidade aí, quando você vai perguntar: não, Deus me falou tal coisa. E no meio disso tudo, talvez você nunca tenha ouvido de Deus nada, né? Você nunca tenha ouvido de Deus um chamado, ou algo assim. E aí que nós chegamos na frase que eu falei no início: porque é no propósito da sua, aliás, porque é no governo da sua alma que você encontra o seu propósito. Como assim, Pedro? Deixa eu falar em outras palavras para ver se você entende. Porque é no propósito dos seus... Eu tô falando tanto de propósito que eu tô errando toda hora. É no governo do seu corpo, é no governo da sua vida que você encontra o seu propósito. Certa vez eu conheci um casal que eles participavam de uma seita que meio que assim, né, se dizia de Deus, porém usava a Bíblia com a Bíblia adulterada, sabe, para enganar as pessoas. Realmente essas pessoas passaram a vida toda ali. Hoje eu creio que eles têm ali coisa de 40 anos, coisa assim. Desde criança, desde bem pequenininhos, eles estavam lá. E tinha um rapaz, né, que acabou ficando amigo deles, porque a esposa dele, que era amiga desses outros dois que estavam na seita e também participava dela. Enfim, eles casaram e tal. E aconteceu que esse rapaz aí, que era cristão, normal, ele começou a frequentar, tipo assim, a casa deles dois, porque a esposa dele era muito amiga e tudo mais. E ele tentava convencer, né, que vocês estão indo na seita e tudo mais. E ele falava assim, que ele já tinha desistido. Que ele falou assim: eles são tão fiéis à seita, aquilo que eles acreditam, que eu não vou conseguir fazer nada. E a frase que, tipo assim, mexeu comigo, eu posso dizer, né? A frase que
eu achei assim engraçado, não é engraçado, mas profundo, sabe? É que ele falou assim, depois ele contando o testemunho, porque depois essas pessoas se converteram, esses dois casais e a esposa dele também. Ele falou assim, eu achava impossível converter eles, mas eu digo que Deus foi atrás dessas duas vidas, por quê? Porque eles foram fiéis àquilo que eles acreditavam. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque se a gente pegar a história, por exemplo, de Paulo, Paulo era uma pessoa que matava cristãos, perseguia e matava. Mas mesmo assim, Jesus ele foi atrás de Paulo e falou que Paulo era um vaso precioso para ele. Já parou para pensar nisso? O que você tem acreditado? O que anseia no seu coração? Já pensou no que é? E agora eu te faço mais uma pergunta. Você tem seguido isso com fidelidade? Porque tem a ver com isso. Nossos corações eles são enganosos. O ser humano ele é cheio de pecado. A própria palavra fala que o coração do homem é enganoso, né? Porém, o que nós podemos fazer diante disso? Ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Porque dessa forma, o próprio Deus vai usar isso ao seu benefício e a benefício da obra dele. Porque se Deus vê uma pessoa que ela é fiel, disciplinada ao seu estudo, por exemplo, ainda que não seja o estudo da Bíblia ou algo do tipo que não venha a ser de muito proveito, né? Se Deus ele vê naquela pessoa fidelidade àquilo que ela acredita, disciplina naquilo que ela está fazendo, evolução e progressão, ele vai falar assim, e se eu direcionar isso para a minha obra? Já parou para pensar nisso? Voltando à história do casal, o rapaz falou assim, se eles não fossem fiéis àquilo que eles acreditavam, Deus não os chamaria para junto deles. Porque se aquele casal eles fossem infiéis àquilo que eles acreditavam, porque mesmo se eles acreditarem, se eles forem infiéis, se eles fazerem de forma desleixada, o que Deus quer com você? Para que Deus vai querer que você venha para perto dele? Porque muitas pessoas eles estão em lugares errados, muitas pessoas eles estão sendo regidos por um conhecimento errado. Porém, eles continuam lá porque eles são infiéis àquilo que eles acreditam. Portanto, quando a gente volta de novo para a nossa frase inicial, é no governo da sua alma que você encontra o seu propósito. O que eu quero dizer com isso? É sendo fiel e governando, ou seja, como eu posso dizer? Governando. Fazendo aquilo que você crê. Mas não é só simplesmente fazer, mas governar sobre as coisas. Governar sobre aquilo que você acredita. Quando você o faz, Deus te olha com bons olhos. Porque ainda que você esteja errado naquilo que você está fazendo, se você faz com fidelidade, com humildade, com zelo, Deus ele não vai olhar aquilo que você está fazendo, mas Ele vai olhar o seu coração. E de acordo com as coisas que você já aprendeu, as coisas que você carrega, Deus ele vai usar isso para o propósito dele. Então, se você ainda não ouviu de Deus um chamado, se você ainda não ouviu de Deus aquilo que você sempre ouve dos outros, falando de si mesmos, comece no governar a você mesmo. Comece no sendo fiel àquilo que você acredita. Comece no... E o que é o sendo fiel, né? Você crê que você deve se aprofundar na sua oração? Você crê que você deve se aprofundar na sua intimidade com Deus? Então vai lá. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós somos instrumentos de Deus. E Ele é quem toca o instrumento. E o que nós temos que fazer é ser um instrumento afinado. Como que você é um instrumento afinado?
estando preparado. E como você está preparado? Bom, se tratando aqui de um meio cristão como é o nosso, ou seja lá qual for o que você está vivendo aí, no nosso caso é se aprofundar na palavra, se aprofundar na palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus testificada para todos nós. Além disso, se aprofundar na oração, quem sabe ir além e se aprofundar ainda mais na sua oração e na sua leitura, jejuando, se aprofundar como? Buscando uma congregação. As igrejas são falhas, as igrejas têm problemas, mas as igrejas são necessárias também. Porque não se trata simplesmente da parede, do pastor que está ali, de quem quer que seja que esteja lá na liderança, mas é das pessoas que estão ao seu redor. Porque se você convive com alguém que busca a mesma coisa que você busca, automaticamente você vai ter mais ânimo, você vai ter mais força, você vai ter um braço amigo quando você necessitar. Então, resumindo aqui para todos nós, diante de tudo, seja fiel àquilo que você acredita. Sendo fiel àquilo que você acredita, ainda que você esteja errado, Deus te trará a clareza e o caminho correto no tempo vindouro. E assim que Deus ele olhar a sua vida e te der um chamado, um propósito, se ele ver que você está agindo com diligência e com fidelidade, Ele vai te entregar algo em suas mãos. Ele vai te entregar uma obra para que você a faça. E diante disso, o que eu posso falar para você é não desobedeça. Não empurre com a barriga, não deixa para o amanhã, mas obedeça rápido, obedeça com fidelidade. Porque são os passos da fé que a gente está dando, porque a gente caminha de fé em fé e de glória em glória. Então, caminha para o caminho que Deus tem te chamado. Talvez você veja várias e várias pessoas tendo chamados e chamados, fazendo coisas e coisas diferentes que você olha, acha bonito e quer fazer também. Mas se Deus ele te deu um chamado para fazer tal coisa e você está fazendo outras coisas, coisas que são boas, mas que são chamadas de outras pessoas, Deus não tem nada com isso. A palavra fala que a fé sem obras, ela é morta, certo? A fé sem obras, ela é morta. E o que quer dizer isso? Se a fé é um dom de Deus, pensa aí, se a fé é um dom de Deus, e Deus é quem te dá a fé, ou seja, é Deus quem te dá o chamado, é Deus quem te dá a obra, isso significa que nós temos que fazer a obra de acordo à nossa fé. Nós temos que fazer a obra de acordo ao nosso chamado, não ao do outro. Da mesma forma, se a fé sem obras ela é morta, as obras sem fé, vamos trocar isso aqui rapidinho. Se a fé sem obras ela é morta, então as obras sem fé, elas também são mortas. Ou seja, se você faz as obras sem o chamado do Senhor, de que vale? Porque todos os nossos caminhos, os caminhos dos homens são maus. Aquilo que a gente faz segundo o nosso próprio entendimento é mau. Porém, aquilo que Deus nos dá para fazer, diante dele, com ele, nele, isso sim é obra de Deus e isso sim será contabilizado para a eternidade, para o reino, para o seu galardão. Portanto, obedeça aquilo que Deus tem te chamado. Ainda que você tenha que desobedecer aquilo que os homens têm te chamado. Ainda que você tenha que se envergonhar diante daquilo que aqueles que estão ao seu redor são contra. Porque aquilo que Deus coloca no nosso coração é loucura para todos, menos para aquele que Ele falou no seu coração. Amém? Eu agradeço por você estar aqui comigo até esse momento. Eu te espero para o próximo vídeo. Eu espero que Deus, de verdade, Ele possa
te dar um chamado. Eu espero de verdade que Deus ele possa te dar direção e que as coisas se endireitem para você. Até a próxima.